Olá, pessoal, mais uma aula de ciências, hoje quinta-feira, né, dia 6 de maio. Nesse vídeo de hoje, tá, pessoal, eu vou fazer uma partezinha rápida no início, só para fazer uma correção comentada rápida do nosso trabalho avaliativo. Seguindo no mesmo vídeo, explico e oriento para vocês o conteúdo de hoje, que ele é bem tranquilo, ok? Então, vamos lá, vamos para a luta. Então, vamos lá, vamos começar pelo nosso trabalho avaliativo. Ele foi aplicado aqui no último dia 29 de abril, né, semana passada, através do nosso formulário. Recebemos aqui praticamente 100% das resolutivas, dos resultados devolutivos dos alunos, tá? E nós abordamos dois assuntos, né? Nós abordamos a ideia de elementos químicos e composição desses elementos formando substâncias, e abordamos em uma das aulas aí, que está no programa da disciplina, também a questão do mosquito Aedes aegypti, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar. Nesses últimos trabalhos avaliativos, eu tenho destacado os assuntos nas questões para que os alunos até se norteiem da composição do trabalho, daquilo que foi estudado no decorrer do mês de abril. Então, a primeira questão sobre elementos químicos e substâncias. Relacione cada elemento químico com seu símbolo, né? Eu sempre faço eu gosto de fazer essa parte de relacionamento, para que o aluno relacione o nome do elemento com o símbolo. Não se esqueça, não esqueça, tá, pessoal, que não esqueçam que eu coloquei lá a tabela periódica do grupo para que vocês se baseassem por ela, né? Não tem como vocês memorizarem todos os símbolos dos elementos, né? Mas a cada vez que a gente consulta a tabela, a gente se apropria cada vez mais. Vamos ao nosso gabarito, ó. O boro, né? O símbolo desse elemento é a letra B, o carbono, C, o hidrogênio, o H, tá, pessoal? O chumbo, Pb, o hélio, tá, pessoal? O hélio HE e o sódio Na. Professor, por que tem alguns elementos que não é só a inicial? Por que o hélio, por exemplo, tem que colocar o E? Porque, pessoal, se você olhar, o hidrogênio também começa com H, tá? Essa é uma forma, né, que foi feita para fazer a diferença desses elementos que começam com a mesma inicial, com a mesma letra, tá, pessoal? Então, o hidrogênio a gente usa só o H maiúsculo, o hélio a gente não pode colocar só o H maiúsculo, senão fica o hidrogênio. Então, a gente coloca uma letra minúscula posterior, justamente para fazer essa distinção, ok? Segunda questão, também continuando sobre elementos e substâncias, diz: das alternativas abaixo, selecione apenas as que representam substâncias compostas. Como eu expliquei no dia da revisão do trabalho, né? O que são substâncias compostas? Aquelas que possuem mais de um elemento químico. Como é que eu sei, professor? É simples, é só você observar que nessas substâncias compostas vai ter mais de um elemento. Mas como é que eu sei? Pelo símbolo. Por exemplo, aqui você vai ter o Na, que é o sódio, é um elemento, e o cloro. Então, aqui já são dois. Isso aqui é uma composição. Isso aqui já é uma substância, tá, pessoal? H2O tem hidrogênio e oxigênio, também substância composta. 3 átomos de cloro e 2 de oxigênio, ó, 2 elementos químicos aqui. Aqui já não é mais uma substância, que é só um elemento químico, pessoal, tá? Que é o magnésio, tá? Aqui só tem o oxigênio, também não é substância composta, é simples. Aqui composta, lógico, tem carbono, tem oxigênio, tem hidrogênio. E aqui simples, né? Só tem o hélio aqui, tá? Então a gente vai marcar só as compostas, essas 4 aqui, ó, ok? Continuando. O aumento da população mundial, que ocorreu ao longo da história da humanidade, uma questão mais contextualizada, né, para chegar aqui nessa pergunta, obrigou os agricultores a incrementarem a produção de alimentos. Para tanto, além de outros recursos, são adicionados milhões de toneladas de fertilizantes do solo, né, os quais apresentam na sua composição esses 3 elementos aqui, que não tem o nome, mas tem o símbolo. O que seria a composição? Esses fertilizantes, eles são produzidos misturando esses 3 elementos aqui, tá? Formando uma substância composta, né? A cenário alternativa que apresenta elementos que fazem parte da fórmula molecular é a composição dos principais fertilizantes. Nessa ordem, quem é o N, quem é a letra P, quem é o K, tá, pessoal? Resposta, né, pessoal? Seria nitrogênio, letra N, o fósforo, né, letra P, e o potássio, letra Q. Então, os fertilizantes, eles têm em sua composição esses 3 elementos químicos nesta ordem: nitrogênio, fósforo e potássio. Ok?
Continuando ainda sobre a questão dos elementos químicos. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos químicos, lógico, identifica a afirmação verdadeira. Que afirmação é essa? Por que alguns elementos, eles, lá na tabela, eles têm cores iguais, estão no mesmo grupo, né? Então, a gente vai para a questão da resposta para dar o feedback. Então, vamos lá. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes, né? É uma das alternativas. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massas atômicas. Não é em ordem decrescente, é em ordem crescente, tá, pessoal? Vai começando da menor massa atômica até a maior. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Eu vou já dizer para vocês qual é a correta das duas, porque uma desmente a outra, né? Em um período, os elementos apresentam propriedades idênticas. Pessoal, não tem como elemento apresentar propriedades idênticas, tá, pessoal? Eles podem apresentar propriedades semelhantes. Seriam essa opção aqui, tá? Normalmente, alguns elementos estão no mesmo grupo, mesma família, porque eles têm algumas semelhanças em suas características, em suas propriedades, tá? A opção correta é essa daqui, ok? Última de elementos químicos. Relacione cada substância, né? Relacione cada substância dada e o número de elementos que compõem essas substâncias ou misturas. Até alguns alunos ficaram com dúvida e eu corri lá e fui explicar, tá? Então, o que é isso aqui? Aqui, vocês vão identificar quantos elementos tem aqui e vão marcar se é 2 ou 3 elementos. Vamos lá? Aqui nós temos o sódio e o cloro, 2 elementos. Aqui nós temos, ó, hidrogênio. Cuidado que aqui tem o hidrogênio e tem o hélio, né? Começa com H. O cloro e o hélio, aqui são 3. Aqui vai ter o carbono, o hidrogênio e o ferro, são 3. E aqui vai ter o hidrogênio e o cloro, 2 elementos. Né? Se fosse pelo nome, bem simples, né? Mas a gente coloca o símbolo justamente para ver como é que o aluno está, né, alinhado com essa questão do símbolo. Tá? 3 últimas questões, pessoal, falando sobre o combate ao Aedes aegypti, né? A gente não fala mais do mosquito, da dengue, porque a gente sabe que ele não transmite só dengue. Inclusive, essa é uma pergunta interessante, né? Ó, um professor de biologia que afirmou que o Aedes aegypti era vetor de várias doenças. Um aluno, no entanto, questionou se esse mosquito não transmitia somente a dengue, até porque a gente conhecia, né, só por essa transmissão. Aí não esqueçamos que a ciência e a tecnologia, a cada ano, ela se inova e a gente descobre outras coisas, né, pessoal? E uma dessas descobertas foi que esse mosquito também transmite outras doenças. Uma vez que é chamado popularmente o mosquito da dengue. Isso foi o aluno que falou. O professor, então, explicou que a dengue é uma doença mais conhecida. Entretanto, o mosquito transmite outras. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não pode ser citada pelo professor como doença transmitida pelo Aedes aegypti. Então, pessoal, ele pode transmitir febre amarela, pode transmitir zika, chikungunya, além da dengue, ele só não transmite a malária, tá, pessoal? Que é a opção correta aqui. Mais uma. A dengue é uma doença, né? Aqui a questão 7. É uma doença sem tratamento específico, sendo recomendado, basicamente, descanso e hidratação. Diante disso, o melhor é prevenir-se da doença. Marque a alternativa que não, olha aqui, que não se relaciona com a prevenção da dengue. Limpar caixas d'água e mantê-las fechadas para evitar. Se relaciona com a prevenção. Vacinar-se também previne. Utilizar repelentes em áreas com mosquito também previne. Tratar a água da piscina com cloro para evitar também ajuda a prevenir. E aqui o que está errado? Mas lavar recipientes utilizados para armazenar água também não previne? Previne, mas lavar mensalmente não. Né? Demorar 30 dias para lavar, na realidade o máximo que se pode levar é semanalmente, tá, pessoal? No mínimo, uma vez por semana lavar esses recipientes que a gente usa para armazenar água, tá bom? Isso que ela estava errada, porque aqui está dizendo que é mensal, né? Combate ao Aedes aegypti aqui, vamos lá, durante estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, né? Acúmulo de água, o mosquito vai para lá, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, não só da dengue, claro, né? Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Colocação de telas nas portas e janelas, telas, né? O mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para a sua reprodução. Pelo contrário, ele precisa de ambientes abertos, né? Com água. Então, aqui não tem nada a ver, não. Substituição das casas de barro por causa da alvenaria, não tem nada a ver isso aqui, tá, pessoal?
remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem neste meio, exatamente. E higienização adequada dos alimentos, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem desse tipo de substrato. Então, o mosquito ele não se desenvolve em alimento, né? Na água parada, tá? Por isso que a gente tem que remover esses recipientes. Nossa correçãozinha rápida aqui do nosso trabalho avaliativo. E vamos tocar o barco, vamos para o material de hoje. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre geração e aproveitamento de energia. Nós vamos ter 2 aulas de ciência consecutivas. Nós vamos ter uma semaninha para revisar, finalmente. Nós vamos falar do mesmo assunto. Só que hoje nós vamos falar sobre fontes de energia. E na próxima aula a gente vai falar de cargas elétricas, entrando mais na noção de física, né? Então o assunto de hoje é bem legal também, tá? Interessante a gente entender sobre fontes de energia. Então, o que é que eu coloquei algum texto aqui para vocês pesquisarem, lógico. A gente não vai ler tudo isso aqui, mas pelo menos a gente vai conhecer quais são os tipos de energia, né? E o que cada uma faz. Eu coloquei até uma tabelinha aqui embaixo. Qual era a vantagem e desvantagem de cada uma. Eu vou fazer um resumo rápido aqui. Então, fontes de energia são recursos naturais, mas também podem ser recursos artificiais. Então, a energia ela pode ser gerada tanto de forma natural como manipulada, né? O que seria manipulado? O ser humano vai fazer algo, né? Utilizar algumas ferramentas aí para gerar energia, mas ela também acontece de forma natural. Por isso que se discute sobre tipos de fontes de energia, que são aquelas que nós conhecemos como renováveis e aquelas não renováveis. Ok? Vamos lembrar um pouquinho. Fontes de energia renováveis são aquelas que possuem uma relação direta com as questões ambientais. Aquelas energias que são geradas e que não provocam, né, nenhum prejuízo ao ambiente, à natureza. Né? Não provoca impactos graves à natureza. Impacto nenhum, na realidade. Então, essa é a ideia. Fontes não renováveis, o nome já está dizendo, né? São gerações de energias, na maioria das vezes, com certeza, manipulada, porque nenhum recurso natural de energia vai prejudicar o ambiente. Logicamente que as fontes de energia artificiais são aquelas que vão, sim, comprometer aí a questão ambiental, e por isso que elas são chamadas de não renováveis, tá? Então, vamos lá. Existem 2 tipos de fontes de energia. Aquelas que nós chamamos de fontes renováveis, que são energias geradas automaticamente na natureza, nós chamamos de recursos naturais, e as não renováveis, que muitas vezes elas são artificiais, elas são manipuladas pela humanidade. E muitas vezes causam prejuízo, né, nas questões ambientais. Então vamos lá, vamos falar um pouco de cada. Fontes renováveis, como o próprio nome indica, são aquelas que possuem capacidade de serem repostas naturalmente. Então não causa prejuízo nenhum ao ambiente. O que não significa que todas elas sejam inesgotáveis, né? Inclusive, podem até ter falta, né? Algumas delas, como o vento e a luz solar, são permanentes, mas outras, por exemplo, como a água, né, podem acabar. Então, mesmo ela sendo uma fonte renovável, ela não é inesgotável, ela pode ter esgotamento. Vamos conhecer alguns tipos. Energia eólica, energia gerada pelos ventos, né? Muito forte aqui na região Nordeste, no Ceará, principalmente, né? Tem sido, assim, uma atividade de geração de energia muito forte na nossa região. O vento é um recurso energético, né? E, portanto, inesgotável. O vento vai ter vento toda hora. Em algumas regiões do planeta, sua frequência e intensidade são suficientes para gerar eletricidade. Como nós temos um clima muito seco, né? Que é predominante da nossa região, do nosso estado, gera muito vento, e isso ajuda na geração de energia eólica. É uma fonte de energia renovável. Energia solar, que tem sido uma grande novidade, né, nesses últimos tempos, tá? Energia gerada pelo sol. Eu não vou ficar lendo isso aqui, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou fazer um resumo lá embaixo. A biomassa, para vocês entenderem o que é biomassa, consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia. Ocorre por meio da combustão de materiais como lenha, bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, restos florestais e até excrementos de animais, né? É considerada uma fonte de energia renovável, porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação. Ou seja, se a própria natureza ela precisa desse tipo de substância, então ela é uma fonte renovável porque ela não prejudica, tá? Mas tem que ser controlado. Logicamente, esse tipo de atividade tem que ser controlado. Então, a biomassa é considerada, apesar de ser gerada queima aqui, produzir uma substância, mas essa substância ela é aproveitada assim pela natureza. Por isso que ela é considerada uma fonte de energia renovável.
Eu coloquei aqui, tá, pessoal, um esqueminha que eu achei aqui na internet para vocês, energia eólica, biocombustíveis. Fiz uma mistura aqui, tá? Sobre fontes alternativas de energia, para vocês darem uma lida, darem uma pesquisada. Vamos para aquelas não renováveis, que são duas mais conhecidas, a que a gente usa mais, que é essa daqui, combustíveis fósseis, né? E energia nuclear. Então, elas não são renováveis, o nome já está dizendo, porque elas podem se esgotar, né, em um futuro próximo, e além disso, elas, na maioria das vezes, elas têm um impacto ambiental muito forte, né? Então, por exemplo, combustíveis fósseis. A queima de combustível, né, seja ele qualquer tipo de combustível, pode ser empregada tanto no deslocamento de veículos, né, quanto na produção de eletricidade em estações termoelétricas. Os três tipos principais de combustível: petróleo, né, carvão mineral e gás natural. Mas existem muitos outros, como a nafta, o xisto e muito mais. Eles são fontes de energias mais importantes e disputadas pela humanidade, ou seja, a gente utiliza muito eles. Segundo a Agência Internacional de Energia, cerca de mais de 80% de toda a matriz energética do mundo vem desses combustíveis fósseis. Isso quer dizer o quê? Que nós não temos fontes de energias renováveis nem equivalente nem a 20% no mundo. Então, 80% do mundo inteiro ainda usa combustíveis fósseis, fontes de energias não renováveis. Tá? Essas fontes representam 56,8% da matriz energética brasileira. Um fato importante: o Brasil é um país que tem crescido muito na geração de energia renovável. Nós já diminuímos muito a taxa aí de consumo de energia não renovável. Né? Nós já estamos aí abaixo de 60%, ou seja, mais de 40% da energia que é gerada no país hoje é vinda de fontes renováveis de energia. Isso é um bom sinal. O país acaba sendo, né, referência em diminuir cada vez mais essa geração de energia de fontes não renováveis para fontes renováveis, contribuindo aí para diminuir os impactos ambientais. Isso é importante, tá, pessoal? Outro tipo de fonte não renovável, a fonte nuclear, nós chamamos de energia atômica, também chamada de energia atômica. A produção de eletricidade ocorre por intermédio de aquecimento da água, que se transforma em vapor, e ativa os geradores. Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio, que é um elemento químico muito radioativo, tá, pessoal? E a energia nuclear ela tem uma grande desvantagem, que os riscos de acidente aqui é grande e os impactos ambientais são avassaladores, tá, pessoal? Então, mas é um tipo de energia, um tipo de geração de energia. Eu fiz aqui uma tabulaçãozinha sobre cada tipo de fonte de energia, tá? Citei as renováveis, a vantagem e a desvantagem de cada uma. Energia eólica, qual a vantagem? Considerada uma fonte limpa, pois não emite gás poluente à atmosfera. Muito bem. Mas também tem a desvantagem, qual é? A instalação de aerogeradores, que a gente chama de cataventos, né? A eólica, provoca modificação na paisagem e prejudica a rota migratória de aves. Querendo ou não, a gente tem que colocar aquele poste lá, né? E a gente vai ter que invadir algum local. Ou seja, nem tudo é totalmente, deixa eu dizer, totalmente benéfico, né? Sempre tem aquela situação, tá? Energia solar é uma fonte de energia limpa também, abundante em diversas áreas e apresenta bom custo-benefício. Qual é a desvantagem? O aproveitamento desse tipo de energia ainda requer avanços tecnológicos que viabilizem economicamente seu uso. Hoje, para a gente instalar esse tipo de energia, tá, pessoal, tem um custo muito alto e ainda não temos ainda dispositivos mais eficientes para aproveitar mais ainda esse tipo de energia, que é uma energia inesgotável, energia solar, principalmente na nossa região, que o clima é muito seco, né, e quente. Energia hidrelétrica é uma fonte de energia limpa, com baixo custo operacional e renovação a curto prazo. Qual é a desvantagem? Provoca danos ambientais porque tem que ter queima, né? É um processo aí de usinas, querendo ou não, acontece o processo de queima. Energia, a biomassa é uma fonte de energia pouco poluente, estou dizendo que ela não é poluente, estou dizendo que ela é pouco, cujos recursos são renováveis a curto prazo. Qual é a desvantagem? Seu uso pode impactar os recursos hídricos, a água, né? Em virtude de demanda de água utilizada. Então, se utiliza muita água, né? Pode provocar também um aumento do desmatamento para a destinação de áreas para a agricultura. Então, querendo ou não, tem uma desvantagem. Energia dos mares, tá, pessoal? É considerada uma fonte de energia limpa também por agredir minimamente o meio ambiente.
Qual é a desvantagem? Para que o seu uso seja viabilizado economicamente, requer avanço. Então, tem que investir aqui, querendo você vai ter que gastar um dinheirinho aí em tecnologia. Fontes não renováveis também tem a vantagem e tem a desvantagem. Combustíveis fósseis, qual é a vantagem? Possui alta eficiência energética, sua queima libera grandes quantidades de energia, né? Apresenta facilidade na localização de reservatórios, na extração e no processamento. Por isso são mais baratos do que as fontes alternativas de energia. Qual é a desvantagem? O uso intenso desse tipo de energia tem provocado a redução relevante dos reservatórios. A queima desses combustíveis é totalmente poluente à atmosfera e ao ambiente, levando aí à danificação da camada de ozônio e contribuindo para o aquecimento global. A gente sabe disso, né? Energia nuclear, vantagem. O uso dessa fonte não libera gases de efeito estufa e não depende de fatores climáticos para viabilizar o seu uso. Que legal. Mas qual é a grande desvantagem? Perigosa. É uma energia cara em relação a outras fontes. E seu uso apresenta alto potencial de risco de acidentes nucleares, o que pode gerar aí uma poluição em massa de um ambiente de uma região e mortes, tá, pessoal? Então, tem que ter essa situaçãozinha aqui, temos que ter cuidado, ok? Preparei uma atividade para vocês, tá? Vou mostrar aqui para vocês no final das questões. Deixa eu só abrir aqui a minha pastazinha de atividades. Só um minuto. Explicar um pouco da atividade de hoje. Acredito que hoje a gente também vai evitar essa questão de ficar copiando a atividade, tá, pessoal? Porque o tempo é curto e vocês precisam assistir o áudio, o vídeo, aliás. Vou mostrar para vocês o que eu preparei para vocês hoje aqui. Então, vamos lá. Preparei 5 atividadezinhas aqui, tá, pessoal? Qual é a minha ideia? Que vocês copiem o enunciado da questão, né? Questão 1, por exemplo, vocês podem copiar. Mas aí, quando vocês forem colocar a resposta, vocês só escrevam a alternativa correta. Eu vou orientar isso no grupo hoje, tá certo? Para não escrever esse monte de coisa aqui. Então, o que é que eu oriento? Que vocês copiem o enunciado. Por exemplo, questão 3, a energia eólica, tal, pergunta, copia até aqui e coloca só a resposta, para a gente evitar de escrever tanto, tá? E vocês ganharem tempo, porque tem aula de educação física hoje, tá? Mas eu não vou pedir só o gabarito, porque senão vocês vão colocar uma coisa, fica uma coisa totalmente sem fundamento. Então, pelo menos copiar o enunciado, tá bom, galera? É o que eu vou pedir para vocês hoje. É isso aí, o vídeo se alongou um pouquinho, porque no mesmo vídeo tem a correção do trabalho avaliativo e a orientação para a aula de hoje, ok? A gente se fala na nossa aula mais tarde com as orientações através do vídeo. Um abraço.